Ouvi alguém gritar: "Fogo!". Larguei tudo e corri para a porta de emergência que estava trancada. Imediatamente as meninas se amontoavam atrás dela. Os patrões mantinham todas as portas fechadas à chave o tempo todo, de medo que as meninas roubassem alguma coisa. Algumas meninas estavam gritando, outras esmurrando a porta com os punhos. Saudações fotográficas, vitrinautas! E hoje nós não vamos falar sobre um grande fotógrafo do século XX. Nós vamos falar sobre um evento que reuniu vários fotógrafos que infelizmente se tornaram anônimos ao longo do tempo. Um dos eventos que suscitaram a criação do Dia Internacional da Mulher. Há muita polêmica em volta disso, tem gente que diz que não foi, mas sem dúvida foi um evento importante. Esse depoimento que vocês ouviram na abertura é da Rosey Safran, que era uma das operárias da fábrica Triangle Shirtwaist, que ficava em Nova York, e passou por um incêndio no dia 25 de março de 1911. Essa fábrica era uma tecelagem e ela ficava nos últimos 3 andares do edifício Ash, que era um edifício de 10 andares, e ela empregava 600 trabalhadores, na maioria eram mulheres, eram meninas de 13 a 20 anos, que ganhavam salários muito baixos e eram obrigadas a trabalhar muito, 10 horas por dia, na verdade eram 60 a 70 horas por semana, isso dava 14 horas por dia, e por salários muito baixos, né? E na época era no máximo entre 6 e 10 dólares, que hoje representa 200 e poucos dólares, mas mesmo assim era uma jornada muito longa. Essas imagens aqui a gente vê mais ou menos como é que era a fábrica, tudo espalhado pelo chão, muito material combustível, muito material, assim, era muito tecido, a iluminação era toda feita por lampião, a gás, e então o risco de incêndio era muito grande. E não havia nenhuma condição de segurança implantada ali. Na verdade, esse incêndio ele ajudou a que se começasse a formular planos de emergência e de segurança. Mas em 1909, em mais ou menos de novembro de 1909 até fevereiro de 1910, teve uma greve na cidade, em Nova York, e que ficou conhecida como a greve das 20 mil, porque 20 mil mulheres, tecelãs, costureiras, entraram em greve para exigir melhores condições de trabalho junto com o sindicato, e as empresas se negaram a assinar um acordo e continuou essa péssima condição de trabalho. A gente vê as grevistas ali, né, no piquete, né, e estão se identificando aquela faixa ali, estão em greve. Interessante essa roupa toda século XIX ainda, praticamente, e as moças ali fazendo greve. Pois, em março de 1911, aconteceu o incêndio, né. Então os bombeiros tinham poucos recursos para combater um incêndio num edifício de 10 andares. Uma fábrica com tanto risco nos últimos andares realmente era uma coisa insana. Os bombeiros chegaram rápidos, isso aqui era uma unidade dos bombeiros, a cavalo ainda, né? Era puxado a cavalo. A gente vê os cavalos ali chegando, tal, já o chão todo molhado, porque várias unidades chegaram. Mas acontece que não havia saída de emergência, a fábrica ficava fechada porque os donos queriam controlar o tempo que as meninas trabalhavam para evitar que elas saíssem, que fossem ao banheiro, elas ficavam literalmente trancadas ali trabalhando. E não havia rota de fuga, e essa foi uma das maiores coberturas fotográficas daquela época. Talvez tenha sido a primeira grande cobertura fotográfica, muita gente ali fotografando. E isso aqui dá uma vista do telhado, que era o último andar, que ficou. A fábrica foi totalmente destruída, né? As portas estavam fechadas e os elevadores pararam de funcionar. Hoje a gente sabe que em caso de incêndio a gente não deve jamais entrar em elevador, mas na época eu não sabia. Então muitas meninas tentaram forçar a saída do elevador.
E aí, como muitas não conseguiam sair, o oitavo andar especialmente ficou bloqueado, não havia nenhuma saída. Elas então, no desespero, começaram a se atirar lá de cima. Na verdade, teve ali 146 vítimas que morreram ali. Muitas sofreram queimaduras ou por asfixia e muitas se atiraram lá de cima. Foram 146 vítimas. Então o chão ali ficou uma coisa. E fotografaram isso, né? A gente mostra como a fotografia tem uma importância historiográfica grande. Isso ficou registrado. Até hoje, esse lugar é reconhecido como um ponto importante da história. Esse prédio, em 1991, ele foi meio que tombado. Tem uma placa lá registrando que nessa data houve esse acidente e que vitimou tantas pessoas. E isso é importante a gente registrar para ter como história e a gente entender a importância da luta dos trabalhadores de melhores condições de trabalho. Aqui também a gente tem muitas pessoas caídas, a gente pode ver no canto direito ali, tem uma pessoa meio com a perna aberta ali. Elas se jogavam, muitas, mais de 40 meninas se jogaram lá de cima, acho que foram 63 meninas que se jogaram lá de cima. E essa aqui é uma foto de um alçapão que tem nesses prédios antigos nos Estados Unidos, tinha porões que iam até a faixa da calçada. Então, dali subiam e desciam elevadores de carga. E aí esse alçapão foi arrebentado por um corpo que caiu ali, né? Então a gente vê como isso foi violento. Essa aqui é uma vista do prédio totalmente destruído, né, a lateral dele. Isso é o interior do prédio, ali já estava na Operação Rescaldo, tinha policiais por ali e tudo mais. Mais cenas, né, de total destruição de equipamento, tudo. E a gente vê, aqui é uma cena triste, né, onde aparecem os caixões com as vítimas, já provavelmente estavam preparando os funerais ali, e as pessoas passando ali, estão fazendo o cortejo fúnebre. Depois houve cortejo pela cidade, onde foram feitos os sepultamentos. Mas eu trouxe isso para vocês perceberem como é importante o papel historiográfico, como foi um momento importante da história que desembocou na conscientização das pessoas. Já havia movimento para ter o Dia Internacional da Mulher antes disso, mas esse foi mais um passo. Não teve um evento que foi o criador disso, mas esse foi mais um passo. A gente vê a importância que teve o trabalho desses anônimos, esses fotógrafos que se tornaram anônimos. As fotos podem ser encontradas na internet, mas elas estão todas em posse de acervos. Tem o Hilton, que era um cara que fez criou uma revista, publicou várias fotos. O Bittelman também, que criou um acervo. Estão todos na mão deles. E tem uma empresa, que eu não vou nem citar aqui, para não fazer propaganda dela, porque acho que realmente não merece. Mas essas fotos estão à venda e, para vocês terem uma ideia, o arquivo de alta resolução custa a bagatela de R$ 3.000. Se a gente quiser uma foto dessa para fazer alguma publicação, alguma coisa que tenha caráter comercial, não é o nosso caso aqui, porque o nosso fim aqui é didático, mas para qualquer coisa que tenha um fim comercial, uma foto dessa sai pelo valor, né, uma bagatela de R$ 3.000. E os autores jamais são citados, não se conhece, porque nos Estados Unidos tem uma diferença, eles valorizam quem publica, então é o copyright, é o direito de cópia, o direito de publicação. O autor não é o foco do direito, diferente do Brasil. No Brasil, o autor, ele é ele é para sempre, ele deve ser citado. Ele é o personagem principal, o foco principal da lei é o autor. E a gente vê que nos Estados Unidos, com esse processo todo, os detentores, né, dos direitos acabam sendo os que publicaram. Daí a gente vê a importância que tem de valorizar o autor. Tem um filme que inclusive está na internet, vocês podem encontrar, não é difícil, The Triangle Factory Fire Scandal. Vocês procurarem na internet, vocês vão achar, não é difícil. Assistam se tiver oportunidade, que ele traz várias informações sobre o aspecto social, do trabalho, principalmente, e até da segurança, que na época não existia. Espero que vocês tenham gostado. Na outra semana, a gente volta falando de algum outro
grande fotógrafo, tá bom? Até lá.